do tema Cresça Sem Lotar a Agenda, um tema aí para psicólogos que querem aumentar seu resultado. E eu sou a Patrícia Gomes. Hoje eu mentoro psicólogos a faturarem mais na clínica, principalmente sem lotar a agenda, para aqueles que querem ter mais tempo para si, tempo para a família. E eu estou numa maratona aí de lives de aquecimento para a Semana Empreender com Propósito na Psicologia. E é um aquecimento aí para a Semana Empreender que vai acontecer no dia 29 de junho, já está quase, faltam 10 dias, até o dia 3 de julho, que são aulas aí que eu vou dar na Semana Empreender. E as lives é como se fosse um aquecimento, porque se vocês chegarem na semana assistindo essas lives aqui, eu tenho certeza que vocês vão conseguir realmente entender melhor, né, a semana, vão conseguir praticar, né, tudo que eu for ensinar lá nas aulas que eu vou ministrar no dia 29 de junho ao dia 3 de julho. E para quem não está sabendo o que eu estou falando, é só entrar na minha bio, algum post meu aqui do Instagram, que tem um link lá, que a pessoa tem que deixar um e-mail, se inscrever para receber as informações no Telegram, para receber as informações também por e-mail, né, para vocês não perderem nenhuma aula. E essas lives, né, que eu faço, está sendo de segunda a sábado. Na quarta vai ter clínica digital, que é uma oportunidade também para vocês participarem de uma mentoria ao vivo aqui comigo. Nessa quarta foi a estreia. Eu estive com 2 psicólogas aqui entrando ao vivo e eu fui fazendo mentoria com elas para elas poderem alavancar a carreira. Aí elas fizeram perguntas sobre nicho, perguntas sobre como crescer, perguntas sobre escolhas, né, de serviços dentro da psicologia. E tem até, tá gravado por enquanto, tá aqui no IGVT, se vocês tiverem interesse, depois vocês vão lá também. E aí, a sexta-feira, tá todo mundo aqui, vão convidando as pessoas aí que vocês acham que vai ser interessante esse tema. É um tema um pouco contra-intuitivo, né? A gente pensa assim, poxa, mas como é que eu vou fazer para eu crescer sem lotar a agenda, né? As pessoas têm essa dúvida. Como eu vou fazer para crescer sem lotar a agenda, né? Porque eu vim da área de RH, como gerente de RH, fui atuar na clínica, pedi demissão, consegui me rentabilizar, mas o meu grande objetivo é ter mais tempo com minha família, porque era algo que eu não conseguia lá, né, trabalhando como RH, na carga horária extensa. E aí, eu tenho como falar que hoje, né, para quem tem esse interesse, de como aumentar o resultado sem lotar a agenda, né? Então é isso que a gente vai falar. Quem se interessa por assuntos de produtos, né, não só serviços, que psicoterapia é um serviço, vamos começar a definir o que seria. Porque quando a gente fala de serviço de psicologia, a gente só lembra da psicoterapia, gente. A gente só lembra de psicoterapia. Me fala aí, quais serviços que a psicologia pode nos oferecer aí para a gente poder trabalhar? Citem para mim aí quais são os serviços que vocês conhecem da psicologia. E aí, gente, palestras, psicoterapia em grupo, psicoterapia de casal. Então, são vários serviços. Vocês falaram aqui de mentoria, supervisão, não é verdade? Atendimento a crianças. E aí, por aí vai, são vários serviços. Só que quando a gente fala de serviços, a gente lembra de 1 a 1, né? Aí as alunas falando aqui, ó, supervisão. A gente lembra que é atender 1 a 1. E aí, imagina você, né, com a sua carga horária lotada, terapia online, exatamente. Imagina você atendendo com a sua agenda lotada e você não ter como fazer o seu planejamento, por exemplo, da semana. Quem tem família, estar mais com a família, quem quer estudar, conseguir estudar, quem quer também fazer outros produtos, não ter tempo para fazer. Então, se você lotar a sua agenda, você não consegue fazer a estratégia do seu negócio. E a psicologia, a gente tem que ver ela como um negócio, né? A gente tem que empreender. A gente tem que parar de ter aquela cabeça só de CLT, que a gente às vezes vem aí do mundo corporativo, ou quem vai para a clínica acaba achando que é só fechar, né, entre 4 paredes e que vai ter resultado. Não funciona assim. A gente tem que aprender a empreender. E para isso a gente tem que entender que não é só serviços que a gente pode oferecer, que é mais 1 a 1, que toma nosso tempo ali maior, que a gente gosta, a gente ama fazer isso, mas que a gente tem que pensar também em dividir essa agenda nossa aí para criar produtos. E aí, produtos, gente, vamos ver se vocês conseguem me ajudar aqui. O que seria produtos que os psicólogos podem fazer, né, para poder ter no seu portfólio, ou além de serviços, ter produtos. Vamos fazer um brainstorm aqui para ver se vocês conseguem me ajudar. Quais produtos o psicólogo pode desenvolver, pode criar, para ele não ficar no atendimento só 1 a 1, só na psicoterapia. Vamos pensar que psicoterapia é serviços e vocês vão desenvolver produtos.
O que seria? E-book? Exatamente. Cleisiane tá aqui, que legal. A Lívia falando e-book também. Cursos, exatamente, principalmente os online, né? Porque o presencial vai demandar a nossa presença física ali, na verdade. Agora, o digital você já consegue fazê-lo de forma que você consegue escalar, né? Atender mais pessoas. Palestras também online, né? Workshops online, programas de desenvolvimento, que a Andréia está falando aqui. Então, é uma série de possibilidades. Tem pessoas que fazem jogos online, às vezes os psicólogos precisam de algum jogo para trabalhar com adolescente. Tem pessoas que desenvolvem jogos, tem pessoas que desenvolvem baralhos terapêuticos, aquelas cartas que a gente usa às vezes para fazer as terapias. Tem pessoas que desenvolvem uma técnica e fazem um produto também para comercializar, grupo de estudos, oficinas, treinamentos. Então são várias possibilidades que vocês já colocaram aí, muitas. E aí, quando a gente vai pensar crescer sem lotar agendas, instrumentos, né, para a gente trabalhar seja esses jogos que a gente falou, ou qualquer outro recurso terapêutico que a gente vai poder usar. Então, temos que pensar nessa questão da criatividade, né? A gente tem que entender que nós estamos aí dentro da psicologia, não é pra gente fechar entre quatro paredes. Porque o que o psicólogo sai da faculdade? Live também é um produto, né? O que o psicólogo, só quando ela é gravada, ele é um produto, que a gente também consegue às vezes transmitir isso para várias pessoas, né? O psicólogo fica ali esperando os pacientes chegarem, só as indicações, e ele fica limitado a não pensar com a mentalidade empreendedora. E às vezes ele tem muitas ideias, mas eles não tira essas ideias da cabeça e coloca num papel e construa, né, aquela ferramenta ou aquele produto ali que ele pode oferecer. E aí, quais são os principais erros que a gente comete quando a gente tem ideia, quando a gente começa a colocar essa mensagem nossa no mundo, né, que a gente começa a ficar inspirado aí para poder fazer outros produtos e não só serviços? Vamos pensar aí quais são os erros que a gente comete como psicólogo de fazer produtos. A gente começa assim, gente, eu faço um produto que é para homens, no outro dia eu estou anunciando um produto de mulheres, no outro dia eu estou fazendo um produto para adolescente, no outro dia eu faço de criança, você começa a fazer coisas que você não tem consistência, né, não está ligado às vezes ao seu nicho, não está ligado às vezes ao propósito, a algo que você quer trabalhar. E aí não parece que você tem consistência. As pessoas não entendem muito bem o que você está fazendo, porque cada hora você faz uma coisa desconectada com uma estratégia, vamos pensar assim, ou com o seu público que você quer atender. Quando a gente fala na semana Empreender com Propósito na Psicologia, eu falo muito isso, que a gente tem que ter essa conexão aí com os nossos valores, com as nossa história de vida, para entender o que a gente ama dentro da psicologia. Aí a gente escolhe o nosso público-alvo, que a gente chama também de nicho, né? Qual o nicho, depois o público-alvo, e aí sim a gente vai desenvolver o quê? Produtos, serviços, para ajudá-lo a se desenvolver. Então essa é uma maneira correta da gente conseguir crescer sem lotar a agenda. Aí você vai ter coerência, consistência e você vai construir um caminho. E aí vamos pensar comigo, se você conhece bem o seu público-alvo, se você já fez pesquisas, estudou, sabe o que ele sente, quais são as dificuldades, as ambições, curiosidades, as dores deles, né? Onde que ele quer chegar, a gente fala muito assim, o ponto A e o ponto B. Onde ele quer chegar, né, o ponto B. E aí, se você conhece esse público, você vai fazer, às vezes, serviços ou produtos, vamos pensar em produtos agora, que vai fazer esse público-alvo sair de um ponto e ir em direção a outro. Ele vai evoluir ali com um trabalho, com um produto que você vai oferecer. Então, não é simplesmente a gente ter aquela ideia e falar assim, eu vou fazer, amanhã eu faço outra coisa, não é assim, não é a gente ser o fazedor, né? A gente se ocupar e começar a lançar coisas desconectadas às vezes com uma estratégia. Boa noite para quem está chegando. E então, um dos erros é não estar conectado com a nossa missão, com o nosso propósito, com o nosso nicho. Outra coisa é ficar fazendo serviços totalmente aleatórios. Cada hora você faz uma coisa, ninguém está entendendo por quê. Cada hora você está falando com um público diferente, aí você não tem consistência. As pessoas começam a não acompanhar, porque uma hora você fala de coisas que elas querem ouvir, uma hora você está falando com um público, outra hora você está falando com outro,
E quem fala para todo mundo não fala para ninguém. Então a gente tem essa ideia, né, de lotar a agenda só com pacientes, só com a clínica que a gente ama, a gente tem prazer de atender, mas podemos muito mais, né? Podemos ajudá-lo nessa travessia. Vamos supor que vocês atendem um caso, mulheres com ansiedade. Vamos dar um exemplo assim, mulheres com ansiedade por provas, por fazer provas. Eu nem sei se a Viviane está aqui, mas a Viviane é uma excelente profissional que trabalha com avaliação psicológica. Eu acho que eu vi ela entrando aí, não sei se ela está aqui agora. Mas a Viviane, ela deve ter casos de pessoas que têm ansiedades para fazer prova de concurso, que ela trabalha com provas de concurso, o nicho dela. E aí, o que acontece? Quando você sabe, né, qual público que você quer trabalhar, né, igual no caso dela, que é pessoas que vão fazer concurso e tem medo de fazer as avaliações lá do concurso, tem medo de fazer a prova e não passarem na prova, e aí ela pode desenvolver produtos para isso, ela pode desenvolver, me dão exemplos aí que ela pode desenvolver, gente, dentro desse nicho de ansiedade, ela aqui, a Viviane, dá exemplos aí, Viviane, o que é que a gente pode fazer, e vocês também, gente, que estão ouvindo aqui, não só a Viviane, né, de produtos que podem ser desenvolvidos para trabalhar ansiedades para quem vai fazer prova de concurso ou prova de vestibular, dentro da psicologia, ela falando que eles são muito ansiosos. Então vamos pensar, se ela tem um público que ela sabe que eles são ansiosos, que eles têm medo de serem avaliados, eles têm a insegurança de não passar, né? Olha as dores, né? Qual a ambição dele? É passar lá na prova que ele vai fazer, ser bem sucedido. Quais são as curiosidades? O que tem nessa prova? Como é que ela funciona? Né? Ele, às vezes, querer passar por uma experiência até para ele diminuir essa ansiedade. Então, o que vocês acham de produtos, estou inventando aqui agora, hein, que a gente pode ter nesse nicho que a gente está falando de avaliação psicológica? Se a Viviane quiser falar, também pode falar. Olha que legal, André falando, programa de manejo da ansiedade. Exatamente. A outra colega Lívia também falando, técnicas de relaxamento, exatamente. De meditação, de relaxamento, às vezes uma caixinha, né? A gente pode colocar nomes também, caixinha de relaxamento, ou caixinha de anti-ansiedade, anti-ansiedade para provas. Né, controle emocional, autoconhecimento, a Viviane falando, né, alguma coisa voltada para controle, para ele se autoconhecer, para ele na hora da prova ele saber o que fazer ali com a ansiedade, técnicas, medos, angústias da repetição. Ela tá falando as dores, né? Olha que legal, a angústia da repetição. Nossa, se eu fizer prova de novo, fazer outro concurso, o que minha família vai pensar? Ou então eu vou de novo passar por aquilo tudo. E será que eu sou... A gente não pensa quando a gente está no início da faculdade, quando a gente às vezes é submetido a uma avaliação psicológica. Não sei se já passou, se vocês não passaram por isso, eu passei. Quando eu ia fazer estágio, né, lá no início da faculdade, primeiro, segundo período, eu passei por uma bateria de testes. Eu nem conhecia os testes ainda, para fazer um estágio na área até de RH. E aí eu achei que eu era doida, gente. Como eu não passei, eu fiquei em segundo lugar, né, dentro das pessoas lá. Eu achei, será que eu sou doida? Será que ela... Na época ela aplicou Rocha, podia aplicar o Rocha e tal. Será que eu sou doida? Será que eu tenho alguma coisa? Será que ela me viu alguma coisa que eu não sei? A gente fica nessa angústia. Então, quem faz vestibular ou quem faz concurso tem essa sensação. Será que eu sou normal? Né? A gente tem essas loucuras, assim, de começar a devagar sobre uma coisa que a gente não conhece. Então, isso também faz eles acalmarem, né? A sensação de ter passado por aquela experiência, às vezes previamente, né? Às vezes uma bateria de teste para ele se autoconhecer antes de fazer uma prova e ele ter uma devolutiva disso, ele vai sentir mais segurança para ser avaliado ali na avaliação psicológica do concurso. Então, é um trabalho que eu acho que a Viviane até faz isso com muita maestria aí, e a gente tem que começar a pensar, por exemplo, se ela tem um Instagram, né, a Viviane? Tô dando um exemplo dela aqui, mas poderia ser outra pessoa. E aí, se ela quer trazer pessoas que fazem concurso, né, pessoas que têm medo de prova, como que vocês acham que ela pode trazer essas pessoas? Nós estamos entendendo aqui, gente, técnicas para a gente crescer sem lotar a agenda. Então, eu tô mostrando para você mais ou menos um funil, né? Como que acontecem as coisas, né? E eu falei um pouquinho dos erros também. O erro é a gente ficar achando que só lotar a agenda vai resolver nossa situação, que se a gente ficar só num serviço, que é 1 a 1, que a gente ama fazer, mas que isso não vai trazer pra gente a nossa
é segurança, porque até financeira, porque você tem que se diversificar também, né? Então, são produtos que são recorrentes, né? Quando você faz um produto digital, ele vai recorrendo ali, vai caindo dentro, né, da sua renda, né? Você não depende de alguém fechar uma psicoterapia com você. O seu produto você vai vendendo e se você fizer lançamentos, você vai trazendo aquele público para comprar. Então, vamos pensar, ela tem um Instagram de avaliação psicológica. E aí, para concursos, como que ela pode atrair pessoas para o funil dela? Ou como ela pode chegar, como que essas pessoas vão chegar até o Instagram dela? O que ela pode oferecer, vamos pensar assim, para as pessoas se sentirem interessadas pelo Instagram dela, ou então para ir para o e-mail dela, que é uma outra forma, né? A gente está falando de Instagram, mas pode ser as pessoas irem para o e-mail dela, para ela ter o contato dessas pessoas, ou o WhatsApp dessas pessoas. O que vocês acham que ela pode oferecer para as pessoas se interessarem a conhecer o trabalho dela? Vocês conseguem pensar? Por exemplo, como que vocês chegaram até mim? Vocês vieram até e-mail? Vocês vieram por causa da Semana Empreender com Propósito? Vocês vieram porque são minhas alunas? Eu acho que tem várias pessoas aqui, né, que estão às vezes me conhecendo a primeira vez. Tem aluna aqui, tem pessoas que já me conhecem. Mas, enfim, a gente às vezes, o que tem que fazer no caso da Viviane? Se ela fizesse um e-book, né, que é um livro, é digital, tudo mais, ela vai, às vezes, colocar naquele e-book um título que vai chamar a atenção daquele público que ela quer que conheça o trabalho dela, tipo, como a fazer submetido. A colega veio, a Cleisliane veio porque a Semana Empreender, né? Já é até minha aluna, né, Cleisliane? Que legal. Mas veio através da Semana Empreender, que tinha um lugar lá que tinha que colocar o e-mail, né? A Marina também falando da Mota veio pela semana, não tinha um lugar para vocês colocarem o e-mail? Foi uma forma de vocês virem, né? Com a semana gratuita eu comecei a me relacionar com vocês. E hoje a Adriana veio do anúncio. Então, é uma forma de vocês conhecerem meu trabalho, né? E vocês também podem fazer algo parecido. A Marina Duarte também, que legal, que bom, né? Bom que vocês estão aqui, Vera. E aí, se a gente está falando de uma colega que faz atividades para pessoas que são ansiosas para fazer prova, né, de vestibular, no caso dela é de concurso, ela pode fazer um e-book. Ah, que legal, Andréia, que bom, falando que eu sou uma excelente profissional. Andréia é uma linda, super mentora, que bonitinho. Ah, gente, vocês são o máximo, vocês estão dando maior força aqui. Então, o que acontece? Quando a gente vê que a gente pode, né, fazer algum produto que seria um e-book para as pessoas começarem a conhecer o nosso trabalho, por exemplo, eu tenho um e-book que é como fazer transição de carreira para a psicologia clínica. Aí as pessoas que clicam no meu e-book, elas vêm e conhecem meu trabalho, conhecem meu Instagram. Aí, no caso dessa avaliação de concurso, poderia ser como fazer provas de concurso sem ansiedade, ou vencendo a ansiedade, vença a ansiedade para fazer prova de concurso. Um e-book mais ou menos assim. E aí ela vai colocar várias informações ali dentro para as pessoas conhecerem mais sobre esse assunto. E as pessoas vão falar assim, nossa, não é que eu nunca parei para pensar isso? Nossa, essa pessoa é interessante, eu vou começar a seguir, vou começar a ver o conteúdo e quem sabe, né, vai me fazer diferença ali para eu passar no concurso. É assim que a gente faz. Então, quando a gente quer crescer sem lotar a agenda, você tem que pensar que existe um caminho para fazer produtos digitais, né? Existe uma lógica, uma estratégia. Não é assim, eu hoje fazer um e-book para criança, amanhã eu vou fazer um para ansiedade para adolescente, no outro dia eu vou fazer um para poder... Cada hora, né, a gente vai inventando as coisas ali, quando a gente é muito produtivo, a gente é muito criativo, quando a gente aprende a fazer algo, aí você acha que vai metralhando ali com aquele tanto de informação. Então, não é assim, a gente tem que ter uma estratégia. Como a gente está falando de concurso, ela vai fazer igual a Cleisliane está falando, entendendo a ansiedade. Só que ela tem que colocar no nome para provas de concurso. Ela tem que linkar no nome algo que as pessoas que é o público-alvo dela, que é pessoas que têm dificuldade para fazer provas de concurso, vão se interessar. Porque se ela só colocar assim, entendendo a ansiedade, vai vir pessoas que têm ansiedade por outras demandas, né, e não de concurso público. Então ela tem que colocar também até o nome faz a diferença, para você começar a interagir com aquele público-alvo seu, para as pessoas conhecerem o seu trabalho. A Viviane tá anotando a ideia, até legal, 2 e-books no meu Instagram gratuitos, ela já tem e-book, tá vendo? E aí as pessoas já estão indo lá, deixando um contato
e vai para a lista de e-mails dela para ela se relacionar. Então, gente, o produto digital, né, que a gente está falando aqui, e tem várias pessoas aí falando já e mostrando com estatísticas como ele tem crescido, como esse mercado ele tem crescido, principalmente agora que está todo mundo no digital, cresceu mais 70% em relação a um ano para outro, e cada vez mais as pessoas indo para o digital. Então nós também psicólogos, a gente tem que colocar a nossa mensagem, empacotar isso através de um produto para resolver uma dor daquele público nosso. A intenção é sempre essa, ajudá-lo a crescer, de sair do ponto A para o ponto B. E aí sim a gente pode ou comercializar o e-book, ou a gente pode realmente entregar gratuito para a pessoa entrar na nossa lista de e-mail, para depois a gente se relacionando, ela conhecendo o nosso trabalho. É assim que funciona. E aí, o que a gente pode pensar para fazer esse e-book, né? Que a gente está falando aqui agora, eu vou dar umas dicas para vocês fazerem um e-book, que seria um primeiro produto digital. Né, vamos pensar assim que vocês podem anotar aí, pegar caneta, anotar. Por quê? Porque são alguns passos que eu vou dar que vocês vão ver que não precisa de muita tecnologia para fazer, né? Não é uma coisa assim que vocês precisam de ter uma super produção, né? Daqui a pouquinho eu vou abrir as perguntas aqui. Se alguém quiser colocar mais perguntas, gente, vocês podem colocar. Deixa eu ver se eu... Ah, tá. Então, e depois vocês podem colocar as perguntas no ponto de interrogação, que eu vou abrir aqui, já tem pergunta, daqui a pouquinho eu vou abrir novamente. Então, como fazer o e-book, né? Vamos pensar que você já sabe qual que é o nicho de vocês, qual que é o público-alvo. O que é o público-alvo, né? A gente fala que é a persona. São os dados demográficos, se é homem, se é mulher, qual que é a idade, se é casado, se é solteiro, se tem filhos, não tem. E aí você pega os dados demográficos desse público que você quer trabalhar, mais o que ele pensa, o que ele sente, o que ele vê, que são essas dores, ambições. No caso de concurso, a gente já listou várias possibilidades aqui. Pessoas ansiosas, têm medo da repetição da prova, elas querem passar, mas na hora pode dar um branco, né? As dores dão o branco na prova por causa da ansiedade. Então, a gente já viu até possíveis produtos para essas pessoas, técnicas de relaxamento, a gente falou de autoconhecimento, às vezes uma bateria de testes para ela conhecer como que funciona, assim, para ela ter um feedback aí, para ela saber o autoconhecimento, uma devolutiva, para ela saber que aquele processo vai gerar aquele resultado, né, que não é porque ela passou porque ela é incompetente, né? Ela tem que entender esse processo também para diminuir a ansiedade. E aí, para fazer um e-book, pensando nisso, que é nicho, público-alvo, né, para vocês não saírem atirando, fazendo produtos digitais para tudo, de tudo quanto é jeito, entendendo o que vocês vão resolver com aquele e-book, que é o seu produto digital, se vocês têm que pensar num começo, meio e fim. O que é o começo, meio e fim? É uma introdução mesmo, um desenvolvimento e uma conclusão. Só que se você dividir o seu e-book por capítulos, cada capítulo tem que entregar alguma coisa. Não pode ser um capítulo assim, eu vou falar da história da ansiedade, no outro eu vou falar das histórias dos concursos públicos. Ninguém vai querer ler. Você já tem que pensar que cada capítulo seu vai gerar uma transformação, vai dar uma dica, vai dar um benefício numa linha de raciocínio que tem que ter começo, meio e fim, para aquela pessoa que realmente for ler, vai pensar assim, nossa, eu saio daqui realmente entendendo como vencer a ansiedade para eu passar, né, nesse concurso. Nossa, essa pessoa, ela é bem legal, eu gostei do trabalho, da forma que ela escreveu, foi muito claro, porque o psicólogo às vezes tem, né, a gente tem a habilidade de escrever difícil, né? A gente escreve uma linguagem, às vezes, falando de teóricos que o nosso público-alvo nem sabe, nem quer saber. Eles não querem saber de frases de Freud, de Jung. Eles não querem, sabe, essas abstrações, a não ser que nosso público seja assim. Também não posso generalizar. Se o público for mais erudito, que gostam de frases, de coisas mais abstratas, ele vai amar. Mas se seu público for um público leigo, que às vezes está fazendo um concurso, está fazendo um vestibular, ele quer uma linguagem mais, né, voltada para a realidade dele. Então, o e-book também você tem que pensar nessa clareza, essas palavras, menos é mais, né? Então, se você escreve um e-book que fica muito grande, o máximo é 12, no máximo 30 páginas. 30 páginas está exagerando. Então, é no máximo 30 páginas, de 5 a 30 páginas, média de 12, e aí você vai escrever por capítulo. E outra coisa, o e-book, gente, ele pode ser só um checklist, não precisa ser um e-book como se fosse um livro. Vocês podem escrever como se fosse um checklist para fazer uma prova
de concurso com mais assertividade, e coloca alguns passos lá para a pessoa se preocupar, né, para ela se organizar antes da prova, para ela conseguir ter mais tranquilidade. Então, vocês podem ter esses insights aqui e pensar que, primeiro, é esse público-alvo que vocês estão resolvendo uma dor. Segundo, é vocês terem começo, meio e fim. Cada capítulo vai ter que entregar uma transformação. E é interessante vocês olharem para o capítulo e pensar assim, peraí, o que isso aqui está resolvendo? Qual dor que resolve? Do meu avatar, do meu público? Não está resolvendo dor nenhuma, então elimina. Tenta fazer outro capítulo, outros dados ali, outros elementos dentro do capítulo. E aí você vai entregando sugestões, dicas, e não tenham medo de entregar conteúdo de valor. Porque às vezes a gente fica pensando na escassez e fica assim, não vou dar tudo, não. Vou fazer uma coisa aqui mais ou menos, porque senão ele não vai fazer terapia comigo. Ou então senão ele não vai comprar o meu livro que eu tô querendo, né, mostrar para ele que eu fiz, que eu sou autora. Então ele não vai querer comprar meu curso. É a mesma coisa eu estar fazendo essa live aqui e não querer falar de como que faz para, né, uma das técnicas, que eu tô falando de uma delas, que é para crescer sem lotar a agenda e ficar falando assim, eu não vou falar tudo não, porque as pessoas não vão depois, né, fazer o meu método, meu curso. Não é assim, gente. A gente tem que pensar na abundância. Quanto mais você faz, mais você recebe. Né? E o meu propósito é ajudar pessoas, e quantas pessoas que no Instagram às vezes me chamam no inbox, falam, olha, aquela dica que você me deu na live, eu já implementei, já tive resultado, muito obrigada, nunca tinha imaginado que eu poderia fazer isso. Então, é isso que alimenta a gente. E o resto a vida vai encarregar, né, de nos dar de volta. Eu tenho muitas pessoas que também me ajudam, que me inspiram, e isso é que vale a pena. Então, quando você fala do seu e-book, você tem que ter isso. O que é que esse e-book vai te entregar? Para entregar para o seu público, que o e-book não é para você. Você não está escrevendo ele para você, você está escrevendo para aquele público que é o seu nicho, que você vai resolver uma dor dele ali na hora. E aí todo capítulo você faz essa revisão. Será que está muito grande? Será que tem palavras que eu posso unir e fazer uma palavra só para não ficar uma coisa muito repetitiva? Será que tem palavras que eu posso colocar um sinônimo aqui que está uma palavra muito rebuscada? Deixa eu olhar no dicionário uma palavra mais, né, que as pessoas conseguem entender melhor, ou que uma palavra que tem a ver com aquele público, né? Exemplo, né, que não tem nada a ver com esse concurso. Não, tem. Por exemplo, concurso para polícia militar. Eu acho que a Viviane até atua com esse também. Quando ela fala assim, aspirantes em concurso, você tá percebendo que quem aspirante não é uma coisa de serviço militar, que aspira a ser, né, outros cargos dentro da instituição? Então, você usar termos também daquele avatar. Você pode usar, né, para se conectar, para as pessoas entenderem que aquilo ali é para ela. Então, até o e-book, as palavras, elas têm que dizer também daquele público que você quer conversar, que você quer gerar valor, que você quer entregar um produto que vai fazer diferença para a vida deles. E aí, como que vocês podem fazer? Qual plataforma, né? É PowerPoint, gente. Pegar um PowerPoint, se vocês sabem trabalhar com PowerPoint, depois que colocou as imagens, faz uma apresentação sua, depois faz o sumário, faz os capítulos, faz um encerramento, né, com uma chamada de ação. O que é chamada de ação? Colocar lá seus contatos nas mídias sociais, né? Se você quiser conhecer mais meu trabalho, me siga no Instagram ou no meu site. Aí você faz uma chamada, fecha o e-book, coloca ele em PDF, não em PowerPoint, salva ele em PDF e ele vai virar um produto. Então, isso é uma forma, mas tem outras, várias outras. Tem plataformas que já tem uns layouts dos e-books. Por exemplo, a plataforma do Canva, ela tem como você fazer, já tem vários layouts montados, você muda as cores, muda o texto, muda as imagens, e você salvando aquilo ali, já sai um e-book dali. Então, Patrícia, mas eu não tenho ideia para escrever meu e-book. Você tem vários livros, psicólogos amam ler. Não ama ler? Então, a gente tem livro. Então, se baseie, se inspire, né, em outros autores. É só você citar. Se você se inspirou em algum autor, você pode fazer uma citação ali no seu e-book. Isso é legal também. Então, e aí começar a buscar, né? Se você quer construir alguma coisa que eu falo muito. Quando a gente tem uma meta, um objetivo, a gente começa a ter vários insights, várias ideias. Então, compila essas ideias num lugar. Coloca aquilo ali, às vezes, numa agenda, grava um áudio no WhatsApp e manda para você mesmo, para você ter aquelas insights para poder escrever seu e-book, porque as ideias vão surgir, você tem que estar disposta a buscar essas ideias e escrever,
Então, a inspiração vem quando a gente quer, né? Quando a gente está ali concentrado para fazer algo, mas ela às vezes vem durante o dia. Então, você vai anotando aquilo ali. Olha, isso aqui pode ajudar. Olha aquilo ali. Então, vamos aprofundar. Eu posso colocar isso no meu e-book. E aí, com uma semana, né? Que você se dedicando àquilo ali, você vai escrever o seu e-book. Deixa eu ver o que a colega colocou aqui, ó. Janaína, né? Ela falou, muito legal pensar dessa forma, Paty, isso te faz diferente de muitos outros profissionais que já assisti. Parabéns e obrigada por ser bem clara, específica, humilde e linda. Que obrigada, Janaína, que gracinha, muito obrigada mesmo. Mas na verdade a gente tem que entregar, né? É isso que faz a diferença, a gente fazer querer, porque vocês são o público-alvo que eu trabalho. Então, eu já estive lá atrás, gente, quando eu comecei na psicologia clínica, e eu já perguntei colegas, olha pra você ver, básico, não sei se já passaram por isso, eu acho que por isso que eu não gosto de fazer a mesma coisa com as pessoas. E eu perguntava assim, qual curso que você fez para você atender na clínica? Porque eu vim de RH, eu tinha 15 anos atuando em RH, imagina para começar. Eu tenho alunas que são assim também. Então a gente não sabe, a gente esquece, né? O que eu faço na primeira sessão, qual abordagem eu posso usar, se eu posso usar várias abordagens ao mesmo tempo, como é que é a estrutura, né? Para eu poder desenrolar aqui, para eu poder atuar mesmo, né? E aí eu perguntava assim, uma simples pergunta às vezes, você fez um curso aonde? Você sabe onde tem curso de tal coisa? Não sei não. A pessoa tem, 20 anos de formada e não sabe onde que tem um curso que pode me ajudar. Então, as pessoas às vezes ficam na escassez, né, segurando informação, só que elas não lembram que o mundo dá volta. E um dia ela vai me perguntar e eu vou responder, né, com toda boa vontade, porque eu acho que a gente também não pode entregar, né, coisas ruins se a gente recebe coisas ruins. Mas a gente tem que entender que existe formas de você começar com mais segurança, né, com técnica, e por isso que hoje o produto, as meninas que compraram meu curso, elas têm isso, né, como começar, como fazer, como atender, como dar palestra, como divulgar o trabalho, como aumentar pacientes sem lotar a agenda, então por aí vai, porque um caminho que eu tive uma dor lá atrás de não conhecer, e muitas coisas vão mudando, né, quando a gente forma, a gente não aprende essas coisas que a gente está falando aqui, a faculdade não prepara a gente, né. Olha para você ver a colega perguntando aqui, ó. Quais são os nichos em crescimento na área? Olha, os nichos, deixa eu ver quem perguntou. Ela tá falando G, né? Eu não sei se é a G. Os nichos em crescimento, quais os nichos mais que crescem, gente? É o nicho de negócio, carreira, né? Porque as pessoas querem, principalmente no momento que nós estamos, tem muitas pessoas insatisfeitas, né, no trabalho, né? E quando você fala de negócios, área de carreira, de negócios é uma área, um nicho muito forte. O segundo é de relacionamento. Eu tô falando os nichos da psicologia, tá? O segundo é nicho de relacionamento. Então, relacionamento de casal, relacionamento de pais e filhos, né, que é um assunto que é muito demandado. Então, assim, é um outro nicho também que é muito em alta e que eles falam que é rentável. E o terceiro, né, educação de filhos, né, as pessoas cada vez mais, elas têm dificuldade para colocar limites, as mulheres trabalhando fora, hoje em dia a gente com a pandemia todo mundo junto, então são nichos aí que eles falam que são rentáveis, mas o mais importante do que rentável, gente, mais importante do que rentável é a gente fazer o que a gente ama. Mais importante a gente fazer o que a gente ama. Porque você já imaginou se vocês escolherem uma área de trabalho, um nicho, por causa do dinheiro? Vocês vão adoecer, como eu estava adoecendo lá no RH, porque eu tinha dinheiro, status, poder e não estava feliz. Porque eu não fazia exatamente o que eu gostaria de fazer, que é atender na clínica, que é desenvolver pessoas, que é ajudar ter autonomia, ter liberdade, ter tempo. Então, a gente tem que escolher o nicho também, né, pela parte rentável, uma parte importante, também a gente não pode pensar nisso, mas é uma união, né, da rentabilidade, o que você ama fazer e as suas habilidades. O nicho a gente escolhe assim. Então, eu tenho habilidade nisso? Tem pouca. Eu gosto, tem a ver com a minha história, que eu até ensino isso, né, as pessoas conseguirem encontrar o propósito de vida delas. Tem. É rentável? Vamos fazer pesquisas para ver se é rentável. E aí a união disso se torna no seu nicho. Mas o mais importante que eu vejo é assim, será que eu quero trabalhar com isso? Será que eu vou gostar de abrir uma live e ficar falando sobre esse assunto?
Você tem que se ver, você vai criar conteúdo, você vai fazer vídeo, você vai fazer artigo, você vai querer fazer e-book, você vai querer atender pessoas aquele público ali que você escolheu trabalhar. A escolha é baseada nesses 3 fatores, aí você consegue. O meu curso, Vera, ele chama Método Equilíbrio, Carreira e Família para Psicólogos, que é para aumentar o número do seu resultado, faturamento na clínica, sem lotar a agenda. E esse curso ele não está com vagas em abertos agora, mas depois da Semana Empreender eu devo abrir, depois que acabar a semana toda. E eu não tenho o preço ainda, mas assim, acompanha a semana, você vai ter todas as informações. Quem tiver no meu canal de Telegram vai ter informações exclusivas lá para quem está lá. E aí esse curso a gente fala de mentalidade para parar de procrastinar, para vencer o medo, estratégia de negócio, de marketing e como escalar. Porque o produto digital não é só você ter ele. E aí, como é que eu faço para comercializar? Eu ensino isso também. Então, o que é comercializar? Você lançar esse produto digital no mercado. Como é que eu atraio as pessoas? Como que eu faço, né, para poder fazer essa oferta? Né? As pessoas têm que conhecer o seu serviço. E não é psicoterapia. Porque psicoterapia a gente não pode fazer isso que eu estou falando, né? Ofertar, vender, né? Não é. Agora, produto é outra história, né? Produto não é serviço de psicoterapia. Então, a gente consegue sim fazer, a gente chama de lançamento. E é o que eu faço, que eu aprendi a fazer, e eu ensino no curso também, no módulo lá mais avançado. Eu não sei fazer produto digital, a Fernanda falando, mas é um pouco do que eu ensino lá. Um pouco não, é o que eu ensino lá, né? Então, não é só o produto digital, gente. Você tem que saber escrever, você tem que saber descobrir o seu nicho, descobrir seu propósito, você tem que saber conectar com sua audiência. Aí você depois faz, como que faz, qual que é as técnicas, quais são as ferramentas para você desenhar e vai lançar. Lançar é você comercializar. Então, como é que você lança um produto? Mas ele tem que estar alinhado com tudo isso que eu falei. Não adianta você pegar e falar assim, vou lançar um produto. Não, são etapas, né? Para você ir construindo. O Telegram, Janaína, é melhor você entrar na Semana Empreender com Propósito. Aí você vai receber os meus e-mails e lá tem um canal do Telegram. Tem um link que você lá por exemplo, se entrar na minha bio, quem entrar na Semana Empreender com Propósito, entrando na bio do meu Instagram, depois que acabar essa live, vocês vão ver lá, Semana Empreender com Propósito. Clica no botão, aí vai para uma página e vai ter lá, quer acessar o Telegram e quer acessar a semana. E aí você vai deixar o e-mail, você já vai receber todos os e-mails da semana, que é do dia 26 de junho, dia 29 de junho ao dia 3 de julho. E aí você receberá as informações todas lá e entra no Telegram. No Telegram a gente já está com mais de... Acho que está com 680 pessoas no Telegram e na lista de e-mail estou com mais de 3.000 pessoas. A gente vai bombar nessa semana empreender, gente. Eu conto com vocês lá e vai ser um evento bem legal. Não é cansativo, mas vai inspirar vocês aí para realmente empreender com propósito, né? Que é o que eu falo. Porque quando a gente fala de empreendedorismo, quando a gente faz as coisas só por... rentabilizar, para você ser bem remunerado por aquilo, as coisas não decolam. Então, quando a gente trabalha com a psicologia, que é uma missão, e a gente pensa em o que mexe com a gente, o que a gente gosta de fazer, o que a gente ama fazer, as coisas acontecem. Só que não é só gostar, né? Você tem que ter técnica, você tem que ter passo a passo e colocar o que você ama a favor do mundo. Vamos falar assim, lançar o seu produto, né? Que é o que eu falo lá. Eu não tenho valor em aberto ainda, Flaviane, do curso, mas se vocês acompanharem a Semana Empreender, lá no final da semana, eu vou estar falando, eu devo estar abrindo as inscrições, aí a gente vai estar falando disso lá também. Então, deixa eu ver se as colegas colocaram outras perguntas aqui para vocês, deixa eu ver aqui, ó. Mas como atrair as pessoas para o nosso Instagram? Ó, que pergunta boa da Adriana, hein? Pergunta boa, vamos falar dessa pergunta aqui da Adriana. Como atrair pessoas para o Instagram? Primeiro, gente, não é assim, só atrair, né? Você tem que fazer o quê? Você tem que começar a se relacionar com esse público. E a gente chama isso de marketing de conteúdo. Ah, psicólogo não pode fazer marketing? Pode sim, não do jeito que o mercado faz, que é vendendo, ofertando, né? Mas quando você se relaciona com as pessoas, é através de... O que eu estou fazendo aqui nessa live? Eu estou entregando um conteúdo. E as pessoas estão me conhecendo. Ah, eu fui com a cara dela. Ah, eu não fui. Desligo a live e sai. É assim. E tá tudo bem. Tem gente que vai gostar, tem gente que não vai gostar, né? E é assim.
Só que você tem que entender que não é você abrir os seus conteúdos no Instagram e cada hora você falar uma coisa diferente. Você tem que ter essas estratégias que eu falei. É você saber, por exemplo, o que você ama fazer, que é o mais importante, né, que é o seu propósito. Depois disso, você vai pensar no seu público-alvo, quem que é esse nicho que você quer trabalhar, se está de acordo com o seu propósito. Aí tem várias pesquisas que você pode fazer para aprofundar, para entender esse público, o que ele pensa, o que ele sente, o que ele ouve. Aí você vai aprender a escrever, se conectando com esse público. E antes disso, o psicólogo tem que entender a questão do empreendedorismo, como é que ele faz a gestão financeira dele, como é que ele planeja os serviços que ele vai ter, como é que ele cobra valor de palestra, como é que ele cobra valor de psicoterapia, como é que ele administra a clínica dele, né? Porque a gente acha que é só pegar o valor do CRP e colocar lá e falar assim, meu valor é X, né, menos do que o CRP. Não, como é que ele faz a oferta dele, o preço dele da psicoterapia? Então, a gente pensar na psicologia como um negócio. E aí, a questão do Instagram é uma consequência disso tudo que eu tô falando. Porque aí você vai ter uma linha de raciocínio no que você vai entregar naquele Instagram ali, né? Como é que você vai fazer esses posts? O que você vai fazer? Stories? Você vai fazer lives? Você vai gravar vídeo? Você vai fazer qual tipo de conexão com aquele público que você vai ter? Você vai ter um e-book, né, para as pessoas entrarem lá e conhecer mais seu trabalho e entrar numa lista de e-mail. Então, é bem, assim, é grande tudo isso que eu tô te falando aqui, mas, assim, em linhas gerais, é a consistência, né, você ter consistência no que você faz, porque se você fizer um post hoje, daqui a um mês você fizer outro, as pessoas não vão te acompanhar, né? Então é você ter consistência, e eu brinco muito que a excelência vem depois da frequência. Então primeiro é frequência, fazer, né? Fazer, errar, experimentar, usando técnicas, né? E depois você vai ficar excelente naquilo ali, você vai ter um jeito, você vai desenvolver os seus produtos, você vai fazer as coisas que vão se conectar com aquele público que você está trabalhando. A colega está falando assim, meu público é crianças e adultos. Iniciei meu Instagram profissional agora, não sei como colocar publicações para os dois. Você tem que ver se você vai atender pais, né, Marina? Porque os pais são adultos. Se for pais é tranquilo, porque criança, você não comunica com a criança no Instagram, você vai comunicar com os pais, né? O seu público aí, que a gente fala que é o avatar, não são crianças. Você não vai ficar publicando coisas que crianças vão ler. E sim os pais, quem você vai trabalhar conteúdos para aqueles pais perceberem a necessidade de serem atendidos por você, levar a criança e tudo mais, né? Mas assim, atender pais, se for atender adultos e crianças, já são dois públicos totalmente diferentes, né? E no Instagram a gente tem que se posicionar, não quer dizer, por exemplo, eu atendo hoje psicoterapia. Aqui que eu faço no Instagram é desenvolver, mentorar psicólogos para empreenderem com propósito, que é para desenvolverem a clínica, a carreira, o negócio deles, para eles aumentarem o resultado, sem lotar a agenda. Então, isso que eu faço. Só que, se vierem pessoas que têm demandas de aumentar seu resultado, né, que são mães, mas que não são psicólogas, e para mentorias individuais comigo, eu atendo, e elas não são meu público-alvo. Eu já atendi advogada, dentista, outros profissionais liberais que queriam aumentar, né, às vezes a rentabilidade deles, e do que eu fiz, eu adaptei para poder atender. Só que hoje eu não faço isso mais, né? A gente também tem que começar a fazer escolhas para você focar, porque se você faz tudo, você não faz nada bem feito. E chega um momento que você vai falar assim, eu vou atender adultos ou crianças? Porque você não vai conseguir atender os dois, pela demanda, pelos produtos que você vai desenvolver. Então, são escolhas que depois você vai ter que saber fazer também. É doído escolher, mas a escolha também faz você crescer. Deixa eu ver aqui a outra colega colocando a pergunta. A pergunta é da Keila. Com a atual pandemia que enfrentamos, a procura de atendimento clínica caiu? Não, muito pelo contrário, Keila, aumentou. Por quê? As pessoas estão angustiadas, né? Nós estamos vivendo um momento muito difícil de adaptação e a gente não sabe muito bem o que vai vir, né? Todo mundo já sabe que não vai ser igual era antes, o mundo mudou, né? E as pessoas estão tendo que se reinventar no trabalho, com crianças em casa, estudando online, as pessoas tendo uma carga horária extensa, mesmo, né, de cuidar de filhos, e medo de adoecer, medo da morte. As pessoas que são ansiosas estão ficando mais ansiosas ainda. O índice de suicídio eles não divulgam, mas tem aumentado. Relacionamentos e separações aumentou.
educação. Então, assim, são coisas que quem está em linha de frente para poder ajudar é o psicólogo. Só que o que acontece? O psicólogo não se posiciona, o psicólogo tem vergonha, acha que não pode fazer conteúdo, porque isso vai ser contra o código de ética, e tem como você fazer com integridade. Não é você ficar panfletando, é você criar conteúdos de valor, porque se a gente não ocupar o nosso espaço, outros profissionais vão ocupar. E às vezes a gente abre uma live e fala assim, essa pessoa é psicóloga? Aí ela tá falando lá, você fala, não é psicólogo, não é nutricionista, tá falando igual psicólogo. Então, nós temos que ocupar o nosso espaço, né? Como profissionais de ciência, profissionais que formamos em 6 anos, 5 anos e meio, não foi à toa, não é pra gente rasgar nosso diploma, é pra gente colocar nossa mensagem no mundo para ajudar as pessoas. E quanto mais você der conteúdo, quanto mais você ajudar essas pessoas, que é o seu público-alvo, mais eles vão se conectar. Eles vão olhar para você e falar assim, nossa, eu quero fazer terapia com essa pessoa, porque ela sabe o que ela está falando, porque ela tem experiência, porque ela me falou numa live e me gerou uma transformação, porque ela me despertou interesse de fazer psicoterapia, porque ela me trouxe com uma clareza. É assim que funciona. Só que você não pode fazer isso para todas as pessoas. Quem fala para todo mundo não fala para ninguém, né? Então, por isso que tem que fazer um estudo, tem que estar conectado com você, com a sua história, com o seu propósito, e aí você vai construindo alguma coisa para ajudar aquele público que você quer atender a se desenvolver. A colega está falando assim, em primeiro momento tive uma queda, mas agora muitos pacientes estão voltando. O que vejo é que isolamento fez eles refletirem sobre suas questões mal resolvidas, exatamente. Então a gente tem pessoas que não querem, né, ir para o digital, tem pessoas que estão vindo, né, que já tinham interesse em fazer terapia e viram que agora é digital mais fácil, vem para o digital. E está dando movimentos, né? Não está mais como era antes, mas a demanda aumentou, temos que ocupar nosso espaço, mas o que eu falo com as pessoas é que mesmo que agora vocês tenham medo, né, porque o digital está aí e as pessoas estão com medo da crise, medo de pandemia, aquela coisa toda, que é um momento delicado mesmo, a gente não pode negar, os psicólogos têm que se preparar. A gente tem que arregaçar as mangas, não é ter medo do que vai acontecer. É na hora que está acontecendo esse caos todo que a gente está vivendo, é que a gente tem que se capacitar, que a gente tem que se preparar, escutar uma live, escutar assuntos que vão fazer a gente crescer, a gente se desenvolver, a gente usar técnicas para a gente poder alcançar as pessoas. Então é um momento ali mesmo, por exemplo, eu desenterrei em vários projetos durante a pandemia, né? Coisas que eu não tinha muito tempo para fazer. Eu falei assim, olha, eu vou colocar isso aqui para rodar, isso aqui também. Eu comecei a ocupar minha mente com algo produtivo. Vocês podem fazer isso também, de se preparar, né, para passar pela pandemia de uma forma mais fortalecida. É igual antigamente? Não, gente. A gente vive um mundo agora que a gente tem medo de sair, medo de ser contaminado, né? É diferente. Mas nós temos o nosso papel ali. E a gente vai começar a fazer diferença na vida das pessoas quando a gente se posicionar. Por exemplo, antes ninguém sabia que eu era psicóloga. Quando eu estava no RH, eles achavam que eu era administradora. Quando eu comecei a me posicionar como psicóloga, várias pessoas que me conheciam, nossa, que legal, eu não sabia. E é assim, a gente vai colocando a mensagem no mundo, as pessoas vão se identificando, vão entendendo o que você faz, vão tendo confiança. E é assim que funciona. Então, é uma coisa que tem que ter consistência, tem que ter frequência, né, que é a consistência, você fazer ali, não ficar assim, uma vez faz, outra vez não faz. Então, aos poucos, as pessoas vão fazendo escolhas, né, e as escolhas pode ser comigo, pode ser com você, e depende muito do nicho, né, que você está trabalhando. Então, gente, deixa eu ver se vocês colocaram mais alguma coisa aqui. Hoje pessoas procurando, né, o atendimento, mas ainda estou no RH. É verdade, a colega está falando que ela está buscando fazer atendimentos, mas ainda está no RH. Eu fiquei um tempo também no RH, atendendo na clínica. Quando eu vi que aquilo ali era o que eu amava fazer, né, eu apliquei todo o método que eu aplicava em outras mães que queriam desenvolver o negócio delas. Eu apliquei em mim, me rentabilizei, vi que dava super certo. E aí eu pedi demissão e vim para a clínica, e eu não me arrependo em nenhum momento. Eu falo que foi como se fossem umas correntes saindo dos meus pés, no meu caso, tá, gente? Porque é a minha experiência, eu honro o RH, eu gostava muito de atuar lá, tanto é que eu fiquei mais de 15 anos atuando em RH, desenvolvi uma carreira legal, fui crescendo de estagiária, assistente e virei gerente, né?
mas não era o que eu gostava de fazer realmente. Eu amo a clínica, ver a transformação das pessoas, né? Isso para mim não tem preço, autonomia, liberdade. Então a gente tem que fazer só escolhas, e tem gente que escolhe RH e tá tudo bem, tem gente que ama. E o mundo precisa de pessoas que amam o RH, né? Senão não teria, nós não seríamos representados dentro das empresas, e é necessário ter pessoas lá também, representando aí a psicologia, né? O desenvolvimento humano, e tá tudo bem. Gente, queria agradecer muito vocês aqui, amei vocês perguntando.